Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do radiojornalismo. Gilberto Lima, a voz do povo. Muito bem, minha gente. Olha, agora em São Luís do Maranhão são 9h06, 9h06, né? Aqui pela Timbira estamos com o nosso Comando da Manhã, a Tribuna Popular Serviço da Comunidade. Nossa entrevistada hoje, aqui no programa Comando da Manhã, é a presidenta da Agência de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a AGERP, né? Loroana Santana está aqui para fazer um balanço, né, das ações da AGERP no ano de 2022. Loroana Santana, bom dia. É um prazer tê-la aqui no nosso programa Comando da Manhã. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes. Nessa manhã maravilhosa, aqui em São Luís um pouco chuvosa, né? Mas nossos agricultores também agradecem. Enfim, é uma satisfação estar aqui com vocês para poder a gente fazer aqui um balanço e as perspectivas para 2023 também. Mas eu já tenho informações aqui que está chovendo muito também no interior do Maranhão. Pronto, né? maravilha. Vários municípios, né? Melhor ainda, né? Já estava chovendo, na verdade, agora em São Luís que está começando agora, mas realmente é tempo da chuva. Secretária, o que é o balanço que a senhora faz das ações da AGERP aí ao longo de 2022? Então, a nossa agência, né, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, nós estamos aí com 19 regionais em vários municípios do estado do Maranhão, temos uma grande equipe, uma equipe multidisciplinar que atua na assistência, no acompanhamento desses agricultores, com diversas ações no que diz respeito à assistência técnica mesmo, né, ou seja, o acompanhamento na ponta da rama, né, como dizem os nossos extensionistas. Então, nós temos programas bastante exitosos, a exemplo do Maranhão Verde Eixo Indígena, onde a gente, o Maranhão ele é pioneiro nessa ação do acompanhamento a indígenas no estado, a partir de um acordo de cooperação que nós temos com o INCRA, em que nós oportunizamos também pelo governo do Maranhão recursos de fomento por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. Então, nós acompanhamos aí mais de 1.800 indígenas, né, no que diz respeito aos eixos de conservação e produção de alimentos, né? A exemplo, ontem eu recebi uma foto de um indígena já fazendo a coleta de ovos, né, de galinha caipira. Então, é uma ação realmente exitosa e que nós estivemos, inclusive, em Brasília, agora recentemente, em reunião com o GT, né, com o Grupo de Trabalho dos Povos Originários, e essa proposta foi muito bem quista, muito bem aceita, porque realmente é uma ação diferenciada, né? A gente sabe que ao longo da história os indígenas trabalham com a caça, e no que diz respeito à produção é algo que realmente é um pouco novo para eles. Mas em alguns municípios nós percebemos não só a produção, mas também o escoamento dessa produção. Então, eu estive na regional de Barra do Corda, que é uma das regionais que atua com essas populações, e a gente percebeu assim, o quão diferente é esse trabalho, que inclusive tem técnicos indígenas também. Então, a gente tem uma ação diferenciada. A gente entende que as metodologias tem que ser diferenciada. Hoje, a agricultura familiar, a gente sabe que, de acordo com a legislação, nós atendemos não só os agricultores familiares tradicionais, mas quilombolas, indígenas, as nossas quebradeiras de coco, né? Então, os nossos pescadores artesanais. Então, tem diversas ações em que essas populações estão aí colocadas para que a gente possa fazer esse atendimento diferenciado, ou seja, com metodologias diferenciadas. Antes tinha aquela coisa da subsistência, né? Agricultura de subsistência, né? Uhum. Agora já se pensa nessa coisa maior, né? De comercializar mesmo os produtos, né? Isso. Na verdade, a agricultura familiar, a gente sempre coloca que 70% dos alimentos que vêm para a mesa da gente vem da agricultura familiar. E, de fato, quando a gente vai fazer esse estudo pormenorizado a partir do IBGE, a gente percebe que a agricultura familiar, sim, tem um impacto grande na economia dos nossos estados, no caso, na economia maranhense. A exemplo, o arroz em casca, 65% vem da agricultura familiar. A mandioca, 88% vem da agricultura familiar, né? A questão dos nossos caprinos, 66%. Então, isso demonstra a inserção e a valorização que esses homens e mulheres do campo, das águas e das florestas têm no que diz respeito à agricultura familiar. Então, a gente tem não só a agricultura de subsistência, que é o que tu colocas, né? Mas também tem a agricultura de escoamento, de fato, de valorização de valor agregado, de economia no que diz respeito ao nosso estado.
Quais as experiências, além dessa que você citou, com os povos indígenas, comunidades indígenas, que foram levadas aí para, né, o GT, nessa equipe de transição? Nós estivemos falando sobre essas experiências indígenas, sobre a importância também da agregação de valor, né, no que diz respeito a gente ter realmente produtos certificados. Então, a gente tem uma ação que já é feita em conjunto com o governo federal, que é o Mais Gestão, em que oportuniza aos empreendimentos coletivos terem uma assessoria diferenciada no que diz respeito à questão contábil, no que diz respeito à ação jurídica. Então, nós conversamos sobre também esse atendimento. A questão do fomento coletivo é algo que a gente precisa trabalhar, porque para a população indígena e quilombola, o fomento individual que a gente demanda nos estados é uma ação que é facilmente aportada, mas no que diz respeito à ação coletiva, a gente colocou essa necessidade da gente poder ter uma legislação federal no que diz respeito ao fomento coletivo, ou seja, levar para essas associações, essas cooperativas ou esses empreendimentos coletivos, essas ações. Então, foram experiências que a gente colocou. Na rodada, eu estava participando mais ativamente no que diz respeito ao GT de assistência técnica e extensão rural. Então, nós estivemos colocando as nossas atividades em curso, assim como também as perspectivas no que diz respeito à melhoria, a gente realmente ter uma agricultura familiar cada vez mais forte, né? Nesses últimos 4 anos, houve um retrocesso muito grande, né, em relação a investimentos da agricultura familiar por parte do governo federal. Governo federal, né? Você acredita que agora, a partir de janeiro, com a chegada do Lula, coisa vai mudar? Sem dúvida, Gilberto. A gente vem de um governo realmente de extermínio das nossas políticas e das nossas populações, né? Em que, a exemplo, a gente tinha um PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, em que nossos agricultores aguardavam ansiosamente para poder ter acesso a esse programa, para poder ter acesso ao recurso, né? Porque a gente sabe que esses mercados institucionais são muito importantes e, enfim, foi desmontado todo esse programa. A gente tem um programa Alimento Brasil, mas que é muito diferente do que a gente pensa. E com o governo federal, com esse olhar sensível, né? Que agora a gente vai ter a retomada do nosso Ministério MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem como foco realmente a valorização dos nossos agricultores familiares. Então, certamente, todas as políticas, né, que a gente tinha, um leque muito grande de políticas, elas vão ser retomadas e certamente a gente vai ter cada vez mais esses homens e mulheres do campo protagonizados. Lorona, e vamos falar um pouco aqui sobre essa parceria aí com a UEMA na produção de clones do abacaxi de Turiaçu. Isso, a gente tem uma ação conjunta, né? A partir do nosso setor de pesquisa, nossa diretoria de pesquisa, nós temos duas diretorias, a diretoria de assistência técnica, a diretoria de pesquisa. No que diz respeito à diretoria de pesquisa, a gente teve um trabalho conjunto ali com o professor Guzmão, que é o professor que acompanha com maior proximidade essa ação do abacaxi de Turiaçu. Toda a pesquisa dele é voltada para essa ação, e nesse sentido a gente teve aí os clones, né? Então, porque a gente sabe que o abacaxi de Turiaçu ele tem um tamanho avantajados, né? Vamos dizer assim. E para poder ele chegar no comércio, para poder ele chegar realmente em outros espaços, a gente teve que fazer algumas adequações. Nesse sentido, foram trabalhados esses clones, né? Tem o turipás, tem as variações desses abacaxi para que a gente possa realmente atingir diversos mercados. Então, conseguir exportar também, porque a gente sabe que o teor ele tem um tamanho maior, né? Hoje o que a gente conhece, assim como também no que diz respeito à maturidade dele é muito elevada. Então, a gente fez algumas adequações e a gente esteve acompanhando com maior proximidade. Ele amadurece muito rápido? Muito rápido, né? Então, a gente tem um trabalho muito próximo da questão do trabalho do abacaxi Turiaçu, assim como também o abacaxi pérola, né? Nós estivemos agora também, eu acho que cerca de 4, 5 meses, nós estivemos no município de São Domingos, acompanhando o Festival do Abacaxi, né? Em que, enfim, foi abacaxi de toda a natureza, né? A gente teve ali a cerveja do abacaxi, hambúrguer do abacaxi, doce de abacaxi, enfim, tudo já estava bem satisfeita com tudo que eu estava vendo do abacaxi. Então, agregação de valor de fato. Então, a gente não tem só o trabalho acompanhando ali o abacaxi Turiaçu, mas também o abacaxi pérola, que no caso São Domingos desponta como grande exportador. É o principal concorrente do abacaxi de Turiaçu? Eu não diria concorrente, mas os dois ali estão num time diferenciado. Parece que o de Turiaçu é imbatível. Eu ouvi agora no Matheus, né? Tem um abacaxi que a gente pensa que é de Turiaçu, mas ele é muito gordo. Uhum.
ele não tem muita altura, mas ele é muito gordo e parece ali com aquele... Gordo não, como é que é? Assim, mais largo, Mais né? largo, né? Que tem no Mateus. Será que já é uma derivação do Turiaçu, não? Possivelmente, porque a gente tem 3 variações do Turiaçu. Então, foi justamente para que a gente pudesse atingir os mercados e ter esse novo leque à disposição. Então, não só in natura no que diz respeito ao tamanho maior, que é o tamanho original, mas também essas variações dos clones, que já foram feitos diversos estudos para, inclusive, a gente ter a taxa de maturidade um pouco menos elevada. Tem uma coisa interessante aqui, e eu já abordei a necessidade de se ter, essa questão das agroindústrias, né? De beneficiamento, porque você passa às vezes em Turiaçu, você não quer comprar um abacaxi, mas quer comprar uma coisa derivada do abacaxi. Você vai encontrar onde? Como é que está essa questão da agroindústria? A agregação de valor, inclusive o nosso governador Brandão tem colocado muito essa necessidade, né, da gente poder ter um olhar diferenciado para a agregação de valor. De fato, quando a gente compra um produto in natura, ele tem um valor, quando a gente agrega, que a gente faz uma compota, um licor, ou seja, qualquer trabalho que é feito de beneficiamento naquele produto, a gente tem um valor totalmente diferenciado. Então, o nosso trabalho hoje é de buscar trabalhar essa questão da agregação de valor de fato. Nesse sentido, nós temos uma equipe interdisciplinar, a gente tem uma equipe que está não só a GERP, está a GED, né, porque a gente tem, lógico, que trabalhar a questão das agroindústrias, está a SAF, está a CEINC também, a Secretaria de Indústria e Comércio, a Suvisa, ou seja, diversos entes atuando conjuntamente para que nós possamos ter realmente esses produtos com valor agregado e nas gôndolas de supermercado. Esse é o nosso objetivo, que a gente não tenha só esses dados estatísticos no que diz respeito à produção, mas, de fato, a agregação de valor. A exemplo, a questão do mel. O mel é um produto que o Maranhão desponta no que diz respeito à produção, mas a gente tem dificuldades, né, no que diz respeito à questão da agregação de valor. Mas, em paralelo, a gente teve, na gestão do nosso governador Flávio Dino ainda, a questão da agroindústria de mel em Juco do Maranhão, que é a APMel. Então, a gente já tem iniciativas executadas, né, e assim, que servem de exemplo para que a gente possa aprimorar outros locais. Tem o município de Bacabeira também, que a gente está buscando aprimorar para que a gente possa também ter uma agroindústria. Então, esse time da agroindustrialização é algo que a gente percebe um olhar diferenciado do nosso governador Carlos Brandão, e agora, com o governo federal parceiro, eles também têm um quesito, vai ter uma secretaria para cuidar dessa parte da agregação de valor de fato. Então, a gente vai ter diversos entes conjugando esforços para que a gente possa ter cada vez mais produtos agroindustrializados. E com certeza mais recursos também, né? Mais recurso, né? Com certeza, para poder a gente estruturar agroindústrias, equipamentar agroindústrias, ou seja, verificar de acordo com o diagnóstico do Estado qual é a demanda. É uma agroindústria de mel, é uma agroindústria no que diz respeito ao beneficiamento do babaçu. Então, cada local com as suas realidades e também com um olhar diferenciado para que a gente possa aprimorar essa produção e com certeza aí ter o mundo à disposição. O Maranhão tem buscado fazer aí um intercâmbio com outros estados, porque eu acho que na questão da agroindústria, nessa coisa do mel, parece que o Piauí já está à frente, né? Tem uma região muito produtora lá que é Picos, né? Picos. E às vezes a gente encontra muito mel aqui que vem do Piauí. Acho que o Piauí está um pouco à frente nessa situação, né? Na verdade, infelizmente, é o mel da gente que vai para lá. Ah, é o mel do Maranhão? É o mel do Maranhão que vai para Picos e volta. E aí, nesse sentido, que a gente está buscando trabalhar essas ações no nosso estado, né? Porque, enfim, é uma gama de necessidades que estão sendo trabalhadas, né? Para que a gente possa, de fato, agregar esse valor e ter esse produto aqui no estado do Maranhão necessariamente. No que diz respeito às experiências, a gente tem uma rede, na verdade, de troca de experiências. Hoje a gente tem vários espaços, né? Tem um fórum de gestores e gestoras de apoio à agricultura familiar, que é um fórum que é trabalhado com os 9 estados da federação, 9 estados do Nordeste. Temos também a Asbrae, no caso, eu participo ativamente da Asbrae, que é a nossa associação brasileira. Eu já estive, inclusive, durante uma semana
no estado, em Minas Gerais, conhecendo as experiências das agroindústrias familiares, né? Ou seja, a gente tem diversos locais que a gente tem, que a gente conhece as Minas é experiências forte no queijo, né? no queijo. Mas tem muita coisa também que Minas Em é muito Minas, bom, né? é muito bom. Então a gente esteve conhecendo essas experiências para poder trazer justamente essas informações e com certeza incorporar nas nossas ações e a gente poder ter essa diferenciação também. Essa questão da agroindústria é importante. Eu vou insistir no caso do mel, por exemplo, que se tem agroindústria, você agrega também valor, Agrega né? valor. E aí, por exemplo, o produtor lá do Piauí, ele já sabe que em determinada região do Maranhão ele vai encontrar o mel, ele mesmo manda pegar esse mel, compra ali baratinho, né? E Uhum. lucra muito, né? É. Depois desse beneficiamento na agroindústria, enfim, né? Que são essas questões que estão sendo trabalhadas. A gente tem um setor, que é o setor um setor de agroindústrias na AGERP, que a gente tem um acompanhamento. Hoje a gente está com aproximadamente 30 agroindústrias que estão ali em vias de serem efetivadas, tem um acompanhamento não só da AGERP, mas desses entes que eu te coloquei ainda há pouco, no sentido da gente poder realmente ter esses produtos com produto, no que diz respeito à agregação de valor, né? De fato, é uma necessidade grande. Os nossos agricultores requerem essa demanda e a gente tem um olhar diferenciado para que a gente possa, não só o mel, mas o babaçu, a farinha, né? Que também, de fato, a gente precisa. A gente tem muitas casas de farinha, então a gente precisa trabalhar também essa produção no que diz respeito ao envasamento, à questão da certificação. Então, é algo que está no nosso rol de ações e também nesse patamar de necessidades para que a gente possa oportunizar esses agricultores. Eu já até falei em relação ao babaçu, né, que o Maranhão é um grande produtor de babaçu, mas é muito complicado e difícil para a gente encontrar o azeite de babaçu em supermercado. Você encontra em feira, que vem do interior, vem de Codó, da região leste, mas no supermercado você não encontra o azeite do babaçu. Às vezes o óleo é até difícil também, né? A gente tem colocado essa necessidade, inclusive, da gente poder fazer rodadas de negócio com essa rede, né, de supermercados, as redes varejistas também, para que a gente possa colocar esse produto, porque de fato hoje a gente já tem, né, produtos nesse time de certificados, mas que eles já têm alguns comércios que já são fechados, né? Das feiras da agricultura familiar, que foi um local que, enfim, é dinheiro na veia dos nossos agricultores, então eles estão lá para poder comercializar. E aí, quando a gente, cada vez mais que a gente coloca novos mercados, essa produção, ela tende a aumentar e os agricultores, lógico, cada vez mais melhorar a qualidade de vida. Mas tem agroindústria do babaçu? Tem agroindústria do babaçu. A gente tem no município tem o pessoal lá de... Agora não estou me recordando o município. A região leste é que é forte, né? A região leste, mas tem também naquela região ali de Zedoca, também tem agroindústria naquela região. Então, a gente já esteve acompanhando, inclusive, com o pessoal do FIDA, né? Ali próximo a eles também, o pessoal da Copauge. Pessoal da Copauge, isso inclusive eles têm fornecimento para a L'Oréal País, no que diz respeito à matéria-prima, para fazer também a rede de cosméticos, então é algo que já está sendo bem trabalhado. Muito bem, vamos falar do trabalho da AGERP aí, nos municípios do Plano Mais IDH. No Plano Mais IDH, foi uma ação que foi realizada no que diz respeito à elevação do IDH nos municípios, a gente teve um acompanhamento próximo a implementação de sistemas integrados de tecnologias sociais, ou seja, foram trabalhados de acordo com a realidade dos nossos agricultores. Foi disponibilizado fomento para esses agricultores, assim como acompanhamento, foram mais de 9 mil famílias que foram atendidas nesses municípios, assim como também feiras da agricultura familiar, né? A gente não tinha essa dinâmica de feiras nos municípios, hoje a gente tem feiras estabelecidas, semanalmente ocorre a Feira do Agricultor, em que ele está lá com seus produtos, a gente tem um acompanhamento no que diz respeito à qualificação desses agricultores para que eles possam não só comercializar, mas comercializar de uma forma buscando prestar o melhor atendimento, a questão da sanidade nos produtos, então tem esse trabalho diferenciado. Tem também um trabalho muito interessante, Gilberto, que é no que diz respeito aos assentamentos estaduais. A gente teve uma atuação conjunta, não só com o ITERMA, mas com o INCRA também. Sustentáveis, né? Sustentáveis, porque o que a gente tinha? A gente tinha os assentados, né? E, de fato, não tinham projetos, né? E, a partir do acompanhamento dos nossos técnicos, a gente pôde destravar, na verdade, né, recursos da União, né? A gente tem o Programa Nacional de Reforma Agrária, que é o PNRA,
em que, quando a gente bota o técnico para poder acompanhar, eles são cadastrados enfim, a nível nacional, e a gente tem à disposição recursos financeiros para esses assentados. Então, a gente tem hoje experiência realizada no município de Barreirinhas, no município de Paulino Neves, a gente está estendendo para outros 56 municípios, então nós temos a perspectiva de destravar um recurso na ordem de mais de 80 milhões de reais nesses municípios, porque são recursos que estão ali reservados para esses assentados, mas que por questões outras, né, enfim, de indisposição, às vezes do governo federal, a gente não tinha à disposição desses agricultores, mas hoje com assistência técnica a gente vai poder aportar e conseguir oportunizar esses agricultores desse recurso de fomento para que eles possam implementar na sua produção. A gente ainda é dependente muito, né, principalmente de hortaliças, por exemplo, do Ceará, né, de Tianguá, frutas ali do Vale do São Francisco, né? O Maranhão tem potencial para ser alto assim, sustentável, não? É isso? Sim, isso é autossustentável. A gente tem uma extensão territorial gigantesca, né? A gente tem, enfim, muitas bacias. Eu penso que todos os recursos naturais disponíveis para que a gente possa realmente atuar no que diz respeito a ter uma produção elevada e ter agregação de valor. A gente está num dos estados mais rurais do Brasil, de fato, né? Então, a partir desde do governo Flávio Dino, com a criação da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, né, entendendo, foi uma decisão política muito acertada, entender que a agricultura familiar é, sim, o vetor de desenvolvimento do nosso estado, né? E o governador Carlos Brandão, que é um governador da nossa área, ele é veterinário, inclusive, né? Então tem um apelo diferenciado, um conhecimento diferenciado para esse quesito. Você é veterinária quesito. também? Eu sou agrônoma. É agrônoma. Eu sou engenheira agrônoma. Então ele tem realmente esse olhar. Nós somos das ciências agrárias, né? Então, ele tem colocado muito isso. Então, todas as ações que dialogam com a questão da agregação de valor, com a questão da produção, enfim, com o crescimento de toda essa área, ele tem colocado que, de fato, a gente vai ter esse olhar diferenciado. Assim como também o governo federal. Então, a gente vai ter aí uma conjugação de esforços, né? Para que a gente possa realmente despontar. Né? Eu acho que esse é o sentido. E entender que não se faz nada sozinho. A gente precisa, lógico, dos municípios parceiros nesse sentido, precisa do olhar do governo federal, precisa captar recursos internacionais. Nesse sentido, a gente tem feito vários esforços a partir do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que a gente vai ter, a exemplo, na região amazônica, em 37 municípios da região amazônica do estado, nós teremos um recurso na ordem de 100 milhões de reais para a agricultura familiar e para a conservação e recuperação de áreas degradadas. Teremos também, a exemplo, ali na Rota das Emoções, aqueles municípios ali que estão no litoral, nós teremos o recurso da Embaixada Francesa, né? Então, ou seja, o Maranhão ele tem buscado realmente não só recursos a nível interno, porque nessa quadra financeira difícil que nós passamos foi recurso estadual. E que o Brasil agora está quebrado, né? O Lula está recebendo o país desmontado. O país desmontado. Mas o mais importante é o que você coloca. Inclusive, tem investidores internacionais já com dinheiro pronto para jogar no país. Você vê que mudou muito, né? Antes, os investidores estavam fugindo, né? Agora, investidores estão voltando. E aí pode ter dinheiro internacional, né? Com certeza. A gente tem participado muito dessas agendas. O FIDA já é algo prático, que já está em execução. De fato, a gente já tem essa assinatura. Então, esses municípios da região amazônica, eles já terão ações no que diz respeito a realmente estruturar agroindústrias, recursos de fomento. Então, já tá tudo firmado. O da Rota das Emoções, a gente está aguardando só uma devolutiva do governo francês, mas já foi encaminhado o projeto. A gente também tem tratativas com a Embaixada Norueguesa, ou seja, diversos entes estão ali à disposição para que eles possam realmente nos dar essa oportunidade de desenvolver cada vez mais a nossa agricultura familiar maranhense. Muito bem. Tem outro também. O que é o programa Produzir Brasil? Produzir Brasil é uma ação do governo federal em que também é voltada para os assentamentos, né? Para os assentamentos, ou seja, recursos para que a gente possa implementar os projetos que os agricultores da gente realizam. Então, assim como o Assentamento Sustentável Produzir Brasil também é uma ação, só que esse diretamente é vinculado ao MAPA. Né? E já o assentamento sustentável, a gente tem um acordo com o INCRA, que é o recurso da União, do PNRA, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária, mas todos estão dialogando com o desenvolvimento sustentável desses assentamentos estaduais.
A gente fala, nós falamos aqui da questão das agroindústrias, falamos do Babaçu. Como é que está hoje essa questão das áreas do Babaçu? Porque a gente vê que essas áreas elas têm diminuído muito, né? Uhum. Isso dificulta o trabalho de quem depende lá até o acesso a algumas áreas, né? E tem também a questão do bacuri, né? Com essa questão também da devastação. É uma preocupação? É uma preocupação, mas ao mesmo tempo a gente tem uma ação conjunta, né, inclusive da SEDPOP acompanhando muito dessas atividades, né, no que diz respeito aos possíveis conflitos que tenham. A gente tem dialogado muito com os municípios também, para poder a gente minimizar possíveis problemas, mas a gente tem conseguido avançar no que diz respeito a essa aquisição, né? Então, os nossos agricultores, eles conseguem ainda ter o acesso. Um local ou outro, pontualmente, a gente tem alguns problemas que estão sendo acompanhados por meio da COECV, que é a nossa Comissão de Conflitos Agrários, mas a gente tem colocado muito isso do diálogo, né? Da base do diálogo, a gente buscado minimizar esses possíveis problemas e a gente realmente conseguir aportar esses extrativistas dessas produções. Tem um trabalho voltado para o bacuri, o mais forte é Baixo Parnaíba, né? Região do Baixo Parnaíba. O Baixo Parnaíba a gente tem um trabalho com o bacuri? É como eu coloquei para ti, a gente tem um atendimento voltado para todos esses públicos são nossos públicos, e a gente, de acordo com a realidade das regiões, né? Enfim, nós temos diversas, Baixo Parnaíba, Campos e Lagos, cada um com suas especificidades, a gente tem um trabalho dialogando com a realidade dos nossos agricultores. A gente sempre coloca que não pode ser uma visão verticalizada, né? Tem que ser realmente dialogando com a necessidade desses agricultores. Então, se ele trabalha com o bacuri, é o bacuri que nós vamos potencializar. Se é exemplo nos lençóis, a castanha de caju, a gente trabalha leste, exatamente, né? A gente trabalha com a castanha de caju. Se é o queijo de São Bento lá, enfim, na região do Campos e Lagos, é o queijo que vai ser trabalhado. Então, cada local tem suas diferenciações e tem um olhar de acordo com a realidade dos municípios dos nossos agricultores. E aqui, na região metropolitana, essa questão dos produtores na região metropolitana? Na metropolitana, a gente está na capital mais rural do Brasil, né, São Luís. Aqui a gente tem, enfim, um trabalho com as folhosas muito forte, né? Aqui a gente tem a produção de folhosas muito forte. Temos também assentados aqui na região, assentamentos rurais, e a gente tem um trabalho ali muito próximo da Regional de São Luís. A gente tem, inclusive, um gestor aqui, que é o gestor Pedro Oscar, que, inclusive, queria mandar um abraço, em que tem um atendimento, cada local aqui eu visito, inclusive, daqui a pouco eu vou estar na comunidade São Bruno, né? Lá tem uma produção. Fica onde a comunidade? A comunidade São Bruno fica ali para lá da BR. Né? Então a gente faz acompanhamento, tem local que, enfim, são folhosas, local que é abóbora, local que são diversas, a mandioca está em todo local aqui também. Então, de acordo com as necessidades, a gente está fazendo, né? A macaxeira, a mandioca. Vou falar em macaxeira, zona rural. Nosso amigo Francisco Caminhoneiro, tem até a participação dele. Eu queria ver com a Tatiana se essa participação do caminhoneiro, Tatiana, é aqui para nossa entrevistada, para a Loroana, porque o caminhoneiro, ele está lá, está trabalhando, está na boleia do caminhão agora, está ouvindo o programa, mas sítiozinho ali no entorno do distrito industrial, né? Sim. E ele produz muita macaxeira, que é o que a gente chama de mandioca, né? Sim. Produz macaxeira. Inclusive, na semana passada, ele mandou uns 4 quilos de macaxeira aqui para mim. Mas ele tem um problema lá na região dele. É a falta de um poço, né? Sistema Sistema simplificado de abastecimento. Naquele entorno ali. Eu não sei qual a comunidade dele, mas ele reclama muito que está precisando de um poço lá, não tem água. Né? Fica dependendo de vizinho, aí tem que levar o carro para pegar não sei aonde, entendeu? Pronto, nesse sentido a gente tem diversas secretarias que hoje estão efetivando, né, a construção de poços. A gente tem as sedes, tem a própria Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. Aí tem que verificar a demanda dele de fato, né? A gente fazer um diagnóstico na comunidade e organizar para que a gente possa, com certeza, aportar. A questão da água é uma questão basilar, né? De fato, se não tiver água para a produção, é muito complexo. Inclusive, ele está aqui. Deixa eu ouvir aqui o caminhoneiro aqui rapidinho. Alô, caminhoneiro? Cadê o caminhoneiro? Não está no ar aí, rapaz? Está aí? É porque tá desconectado aqui. Deixa eu conectar aqui o caminhoneiro. Vamos lá, caminhoneiro. Gilberto, é lá na São Bruno, ela terminou de citar aí.
A associação Sou Bruno. Ela terminou de citar. Se eu não estivesse trabalhando, eu ia lá. Na hora. Até logo. Mas tem a mensagem dele aqui anterior, deixa eu ver se é também... Gilberto Mas. A cidade do Maranhão, a segunda cidade mais produtora de mel junto do Maranhão. Eu vendo mel lá na minha barraquinha, eu compro lá na região, lá nessa agroindústria aí que ela falasse aí agora. Eu compro mel lá deles, vai vender aqui, ali na Areinha, perto do Colégio Maria Rocha, lá que eu vendo meu mel. Eu compro lá no Junco do Maranhão. É a segunda cidade do Maranhão mais produtora de mel. Acho que a segunda do Maranhão é a segunda do Nordeste. É o Junco do Maranhão. Bom dia. Muito bem. Aí o caminhoneiro, né? Exatamente. Pronto, comprador já lá, comprador, né? da Apimel. Na verdade, ali é uma rede de apicultores, né? Que atuam, aí tem, é como se o junco, na verdade, a agroindústria serve como se fosse um entreposto, porque pega ali toda a região. A nossa perspectiva, inclusive, a gente tem uma das pessoas que mais conhecem a cadeia do mel, que é o José Malheiros, que é o nosso diretor de pesquisa, e, enfim, ele acompanha toda a dinâmica, conhece muito da pauta e sempre tem colocado muito a necessidade da gente realmente agroindustrializar outros espaços também, né? Então, ele colocou muito interessante. E na São Bruno eu vou estar daqui a pouco, então é bom que eu já faço um diagnóstico da área. Eu lembrei dele aqui porque ele está sempre cobrando, sim, né? Quando é o período da colheita da macaxeira, que ele sempre manda, Gilberto, olha, não tem água, está precisando de água, né? A gente vai estar lá então daqui a pouco. Já vai estar falando dessa demanda lá agora também, com certeza, né? O pessoal vai colocar para mim. Tá certo. Tá aí, Camilo, tá reclamando que não chegava e de repente pode estar chegando. É verdade. Secretário, vamos falar sobre a estrada de Viana a Pedro do Rosário, né? E das serinhas que ocorrem dentro dos órgãos do Estado, né? Exatamente. A estrada, hoje a GERP ela não realiza só assistência técnica, ela também auxilia no que diz respeito ao fomento de fato na base. Então, essa é uma das estradas, né, que nós trabalhamos, né, nós executamos com vias ao escoamento da produção, assim como também fazendo entregas de patrulhas mecanizadas, de equipamentos para agroindústrias. A gente está com algumas casas de farinha para poder serem disponibilizadas também, kit de irrigação, forrageiras, ou seja, o que a gente percebe que é necessário para poder fortalecer a produção, a gente está hoje realizando também. Essa é uma ação que a GERP tem realizado, a gente começou tem cerca de 2 anos, ainda na gestão do nosso hoje deputado eleito Júlio Mendonça, para quem também a gente manda um abraço, que vai ser a nossa voz da agricultura familiar na Assembleia, certamente. E aí, nesse sentido, é uma das ações. Tu colocaste também essa questão da parceria que nós temos das feirinhas, com diversos órgãos do Estado. A feirinha, eu me reporto, eu lembro da nossa querida economista Tânia Bacelar, que ela coloca que é sangue na veia, né, dos nossos agricultores, e realmente porque é um recurso que gira ali rapidamente. Então, a gente tem relatos, né? Inclusive, ontem eu recebi o relato de uma agricultora do Arraial, colocando a felicidade de participar da feirinha. A gente hoje tem na SEDUC a feirinha, tem no Detran, tem no PROCON, que começou essa semana agora. Agora só no próximo ano, não? Não, a gente tem semanalmente. Agora, essas feirinhas. No Detran, você está falando? Não tem, eu digo essa semana, cada dia da semana. Hoje está tendo no Detran, não é isso? Hoje está tendo Detran. Hoje, Detran. Vamos então, confirmar, porque sabe por que eu estou indo para as feirinhas? Eu vou lhe explicar. Porque Diga. Se eu não for para essa agora, eu vou para aquela mais tarde, que é do município, ali no Parque Universitário João de Deus. Ali é município, né? A feirinha. Sim. Porque eu estou indo para a feirinha, porque eu compro... o que eu compro por R$15 no Mateus, olha só, eu compro por R$5 na feirinha. E entendeu? Produto saudável, sem agrotóxicos. E o produto saudável. Deixa eu ver aqui onde é a feirinha hoje. A feirinha hoje, na SEDUC, né? Hoje é na SEDUC? Hoje na SEDUC. Na Rua dos Pinheiros, ali do São Francisco, no hotel... Onde era o hotel... no antigo hotel ali. Exatamente. Isso. Das 8 às 17 horas. Que maravilha. Maravilha. Quer dizer que tá lá. Tá lá. Se eu chegar, eu posso? Pode, não. É para quem? Todas as pessoas que atuam, daqui a pouco, depois a sociedade no geral. Lá. Esse é um trabalho que a gente tem feito com as secretarias, com os órgãos de Estado, para que a gente possa ter cada vez mais essa proximidade da sociedade
com os agricultores familiares, né? Às vezes, a gente coloca muito a importância da agricultura familiar, mas tem esse distanciamento das pessoas, no geral, quem é esses agricultores familiares, né? Então, é uma produção saudável, é uma produção de quem está na base, é a valorização dessas pessoas, né? De fato, a feirinha, ela oportuniza isso, essa aproximação. Então, a gente tem colocado isso cada vez mais. Vários órgãos de Estado têm colocado a necessidade de ter também os agricultores nos seus órgãos. Então, aos poucos, a gente está caminhando com essas secretarias, com os órgãos, né? Agradece as parcerias que já tem com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Meio Ambiente também, o PROCON. Então, são diversos parceiros que hoje já têm as feirinhas nesses locais, valorizando o homem e a mulher do campo. Pois é, e eu estou recebendo aqui uma outra informação, que essa aqui eu fiquei animada também, que todo sábado tem a feirinha do produtor na casa do agricultor familiar, na Avenida João Pessoa, no João Paulo, que eu não sabia. João Paulo tem também toda semana. Todo sábado, todo né? sábado. Das 7 ao meio-dia. Essa acho que na verdade, é a maior. Não, essa aí, então... Essa é a maior. Já estarei lá amanhã, já não irei hoje para Sedu, que vou deixar para ir lá das 7 ao meio-dia, na casa do agricultor familiar, ali no João Paulo. No João Paulo. A minha feirinha toda semana é só da... Na verdade, na AGEP também tem, toda quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu já compro meus produtos todos, levo para casa, e aí meu filho adora comer macaxeira, né? Enfim, é tudo muito, muito, muito ótimo. O cheiro verde do Mateus, aquele que a gente disse que é o março, está R$3 no Mateus. Na feirinha está R$1. Olha só. Né? Eu adoro tudo é uma maravilha, né? Pimentinha de cheiro verde, o alface, enfim, o couve-flor, couve-folha, é tudo natural. E ali... Couve-flor do Mateus, uma pequenininha, está em torno de R$10. Uhum. Aí você vai na feira, na feirinha está R$5. Couve-flor, né? Essa semana eu comprei goiaba, comprei maracujá, gente, foi acerola, tava linda essa feira essa semana. Secretária, para encerrarmos essa nossa entrevista aqui no programa Comando da Manhã, o que a senhora gostaria ainda de... Secretária não é presidenta, Presidenta, né? isso. É presidenta da AGERP. O que a senhora gostaria de acrescentar? Bem, colocar aqui o ano que vem, o ano 2023, a gente realmente conta com esse olhar do governo federal, então isso vai ser muito importante para o governo do Estado do Maranhão. Nós fizemos muitas ações durante todos esses 7 anos, né, mais de 7 anos, com recursos estaduais, diga-se de passagem, o Maranhão Verde Indígena, assentamentos sustentáveis, diversas, enfim, o acompanhamento das associações foram todos com recursos do Estado do Maranhão, do governo do Estado, mas agora a gente vai ter esse olhar realmente do governo federal, assim como também recursos de organismos internacionais. Então, certamente, o homem e a mulher do campo, das águas e das florestas vai contar com um governo comprometido, buscando cada vez mais ações, dialogando com a Assembleia, com a Câmara Federal. Então, vai ser realmente uma conjugação de esforços com vistas a protagonizar essas pessoas. O Heraldo Moreira, que é nosso coordenador de esportes, ele está perguntando aqui onde posso encontrar o queijo de São Bento para comprar aqui em São Luís. Pronto, o queijo de São Bento aí eu vou ter que providenciar. Se for o caso, ele vai falar comigo na AGEP e eu vou mandar pedir, porque aí a gente tem que mandar pedir. Aqui é difícil. Aqui é mais difícil, porque é um queijo que realmente fica mais... Mas eu acho que poderia ter aqui alguém de São Bento vendendo esse queijo. Boa, a gente tem que providenciar. É uma delícia, eu só né? como queijo de São Bento quando eu vou a São Bento, ou quando algum ouvinte vem de lá e traz aqui, verdade. Né? Mas é difícil. Geralmente, quando eu tenho uma colega minha que é a Isabela, que ela é diretora do campo de São Bento, e aí eu falo com ela, ela reserva também, mas realmente é algo que tem que pedir para providenciar. Secretária, quando a senhora trouxer, lembra aqui, tem lá na Timbira, tem o Gilberto Lima, eu vou trazer também. Queijo de Maravilha, São Bento, pois maravilha. Então pronto, eu vou falar com Bela, para poder a gente providenciar. Mas, e agora assim, já tem Heraldo Moreira. Pronto, Heraldo Moreira também. Maravilha. Lorona, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Agradecer aqui a oportunidade, Gilberto, é sempre importante a gente trazer para o universo da sociedade a importância desses homens e mulheres que estão de sol a sol, de chuva a chuva agora, no nosso período de chuva, produzindo, sustentando o nosso Estado, e, de fato, eles precisam dessa valorização e desse olhar. Agradecer a todos os nossos
técnicos que estão, todos os nossos extensionistas, os nossos 19 gestores regionais, que são as pessoas que acompanham com maior proximidade esses agricultores realmente, todos os nossos parceiros, né? Enfim, agradecer aqui o Júlio Mendonça, que foi nosso presidente, agora é deputado, ao nosso deputado também, Márcio Gerri, pela oportunidade que a gente cada vez mais fortalece o nosso trabalho e, com certeza, contar com a parceria também ali próxima do nosso ministro Flávio Dino, com o nosso presidente, exatamente, vai abrir muitas portas para o nosso estado e certamente o Maranhão só tem a ganhar com essas parcerias, com uma equipe qualificada, uma equipe que realmente tem um compromisso com a causa, que é a causa da agricultura familiar. No mais, é desejar realmente uma ceia repleta de produtos da agricultura familiar, né? Que realmente a gente já tem uma cesta muito grande aqui no estado de ações e de produtos e contar com um ano vindouro cada vez mais produtivo e certamente mais valorizado pelos nossos homens. Muito bem, minha gente. Olha, conversamos ao vivo aqui no programa Comando da Manhã com a Loroana Santana, né, que é a presidenta da Agência de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, a AGERP. Vamos a um rápido intervalo, 9h45. Eu volto já já na sequência do Comando da Manhã, rasgando o verbo aqui na Timbira.